Bom dia a todos. Estamos chegando aqui no nosso espaço. Bom dia, Helena. Deixa eu colocar as mensagens aqui. Vamos ver se ele vai deixar eu comentar. Opa, Heloísa Day. Preciso esclarecer algumas dúvidas enquanto o pessoal vai chegando. Vai mandando avião aí, hein, meu povo. Vai mandando avião aí. Para mais pessoas ter o conteúdo de hoje. Hoje o tema eu preparei, todos eu preparo com muito carinho, mas esse eu senti assim que eu falei, agora eu vou preparar aquele tema, né? Bem polêmico. Tem que ser bem polêmico. Deixa eu me ajustar aqui. Isso aqui fica melhor essa altura. Oi, Carlinha, tudo bem? Tudo bom com vocês, meninas? Bom dia, hoje você conseguiu. Seja bem-vinda. Vou pedir para vocês pegarem esse aviãozinho e disparar para o maior número possível de pessoas, né? Sejam muito bem-vindas. Enquanto isso, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Quem sabe o que significa lista de transmissão? Vovó Coruja voltou! Quem sabe? O que é lista de transmissão? Quem sabe? Do WhatsApp. Quem conhece lista de transmissão, põe um dedinho de joinha assim, ou conheço. Escreve alguma coisa, só para eu explicar. Oi, Silene, tudo bem? Quem sabe o que significa lista de transmissão? Basicamente, lista de transmissão é o seguinte, eu tô explicando isso para as pessoas entenderem um pouquinho. Lista de transmissão é um recurso que só o WhatsApp tem, onde você, ao invés de montar grupos, quando você deseja mandar uma mensagem em massa, né, para mandar a mensagem, você cria uma lista de transmissão e envia essa mensagem de uma maneira individualizada para o maior número possível de pessoas. Só que tem gente que recebe a mensagem da lista de transmissão e ela sente, eu coloco, claro, numa linguagem individualizada, mas a pessoa imagina que aquela mensagem é só para ela, tá? Então eu tenho listas de transmissões. Ponto número 1. Ponto número 2. O projeto Meu Caderno é um projeto gratuito. Até aí vocês, né, que já estão acompanhando já sabem. E por ser gratuito e por uma série de outras questões, que eu tenho uma série de atividades, eu não respondo dúvidas de maneira individualizada. Qualquer dúvida que as pessoas queiram tirar acerca dos exercícios ou do que está acontecendo com ela coloca no grupo, no chat lá do meu canal do Telegram. Oi, linda, um mês de junho cheio de saúde para nós, para você também, tá bom? Então aí você coloca lá no chat, que aí eu tiro dúvida. Eu não tiro dúvidas relativas ao meu caderno de forma individualizada, né? O processo, como vocês já sabem, é gratuito. Tudo bem? Individualizado a gente faz com o pessoal que tem o processo individual comigo. Vamos falar de um tema hoje que é assim. Hoje eu quero falar sobre você ser você e não ser o que os outros projetam e esperam de você. Lila Rodrigues, seja bem-vinda, tudo bom? Gente, nós vamos falar desse tema hoje, é um tema muito legal. Eu fiz até algumas anotações aqui, ó, porque eu não queria perder nada, né? Passar nada. Oi, Rose, tudo bem? Vai avisando os amigos aí, vai mandando os aviãozinhos, daqui a pouco a Laísa chega. Helena tá na área. Bom dia a todos. Bom, vamos falar desse tema que ele é muito importante. A Adriane também chegou. Hoje eu tô meio entupida, hein? Edna, Nelly, mas vamos lá. Para que você possa ser você mesma, tem várias coisas que você vai precisar fazer. Como assim? Eu não sou eu mesma? Muitas vezes não. Quem já me segue já sabe. Muitas vezes nós estamos olhando, né, Edna, para direções, para destinos
para processos do nosso sistema familiar. Ponto 1. Ponto 2. Nós criamos uma série de crenças limitantes, sim ou não? E o que são essas crenças? São uma espécie de manual de regra interno que você cria de como deve se conduzir as coisas e aquilo que você acredita sobre o mundo. E isso foi criado com registros que você tem na sua infância, com registros que você teve ali na escola, na sua família, né? No início da sua vida, ali com quem você conviveu e ao decorrer, na adolescência e na fase adulta. Ok. Situações como essa e também situações que são impostas, né, criadas pela sociedade, de alguém que disse que determinado caminho, de que determinado olhar é o correto. Você pega tudo isso aí, você bate assim, ó, você mistura tudo, e dependendo do resultado que der essa mistura, você pode não estar sendo você. Ilineia. Seja muito bem-vinda, diga de que cidade você fala. Se você é minha seguidora aqui do Instagram ou ouvinte da Rádio Boa Nova, você veio através de algum convite. Então, por conta de... Oi, Rosângela. De toda essa situação, do que você tem no seu destino, do seu sistema familiar, do que você tem de crenças limitantes e do que a sociedade, muitas vezes, nos impõe por alguém que criou alguma coisa que disse que é o certo ser daquele jeito. É o normal, né? E essa situação agora tá mostrando pra gente que esse normal não tá com nada. Oi, Marilei, você nunca me dá oi aqui e nunca responde. Hein? Será que você vai me dar oi hoje, prima? É uma prima que aparece dar oi e não me responde nunca. A gente já dá dura não da família também. E aí, por conta de todo esse kit de informações, né? As pessoas muitas vezes deixam de ser elas. E quando elas começam a ver que estão sendo orquestradas, direcionadas por aquilo que os outros disseram, oi Rose, que é o legal, né? Que é o certo. E aí com a maturidade, muitas vezes, você começa a entrar num processo de incômodo. Você fala, não tá legal esse lugar. Não tô me sentindo à vontade com esse processo. Oi, Andréia. Não tô me sentindo à vontade com esse caminho. E muitas de nós, né, eu falo para muitas mulheres, principalmente as mulheres que me seguem, estão acima dos 30 anos de idade. E nessa fase, você começa a se questionar muito mais. As pessoas acham que na adolescência a gente se questiona, mas na maturidade o questionamento é ainda muito maior, né? Já chegou rindo, Andréia? O que eu fiz de tão engraçado? Conta pra mim. Então, nessa fase, a gente se questiona ainda muito mais. A gente começa... Ah, foi sem querer. Então, assim, a gente começa a se questionar, a avaliar os resultados da vida, profissional, sentimental, familiar e tudo que nos compõe. E aí começa, muitas vezes, se deparar... principalmente com dramas que não foram ressignificados, com situações que a gente não resolveu. Isso faz parte da maturidade. Chega aí, Neuci, L não sei o que serviços. Fala o seu nome pra mim, LRS, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Nessa fase, muitas pessoas começam a falar assim, eu acho que eu... Sabe, eu me perdi de mim, Fernanda. As pessoas mandam essas mensagens pra mim, parece que eu não sou eu. E por que você não está sendo você? Porque você está sendo teleguiado por esses três pontos. Seu sistema familiar. Muito provavelmente alguma coisa do teu emaranhado, lá do teu sistema, te direcionou para algum lugar, tá? Te levou por algum caminho. Número 2. As suas crenças limitantes. Tô recapitulando, tem uma galera chegando agora. Número 3, né? O que é o número 3? Então vamos lá. Número 1, o seu sistema. Número 2, as crenças limitantes. E o número 3, a sociedade. Né? Situações que vão nos passando e a gente acaba... Alguém criou que aquilo ali é o normal, alguém criou que aquilo ali é o correto e a gente acaba sendo guiado e muitas vezes a gente acaba sendo colocado num sistema de massa, de massificação. E aí você perde a sua essência.
Quem já sentiu aqui que se tá muito afastado de ser você mesmo, você mesma? De muitas vezes você se questionar, esse lugar não tá bom, não tô me sentindo muito bem. E a cerne da nossa live de hoje, o núcleo desse conflito todo de ser você mesmo, se instala também, e é isso que eu quero enfatizar hoje, em cima de rótulos, de estereótipos, né? E o que são estereótipos? Eu até anotei para não passar nada desapercebido, né? Modelo de pressuposições que impõem padrões sociais esperados. Então as pessoas dizem assim, não, o normal é se espera de... E aí você começa a se cobrar porque você não está dentro daquele núcleo. Você não está dentro daquele bolo, daquele olhar. Eu estou em teletrabalho. Tá, não precisa. Seja bem-vinda, Rose. Quando você puder, você assiste a retransmissão, tá? Bom, aí, oi, Ana Júlia. E hoje eu quero propor da gente desconstruir estereótipos e rótulos. Eu já me senti assim, hoje cada vez mais me apropriando de mim mesma. Muito bom, André. E aí nós vamos falar de quanto isso pode ainda, por mais que a gente esteja na trajetória da limpeza, impactar os nossos relacionamentos e principalmente o nosso trabalho, a nossa vida profissional. A sociedade institui que as pessoas devem ser dentro de uma regra, né? De um manual. É interessante que a gente vem sendo instigado a seguir determinados olhares, não é assim? A determinados lugares. As pessoas esperam que a gente se projete como elas acham que nós deveríamos ser. Não é assim? Porque mulher tem que ter cabelo comprido, não pode ter cabelo curto. Então umas coisas assim, né? Durante muito tempo tinha assim, um preconceito com tatuagens. Eu não posso pôr tatuagem. Porque a tatuagem durante muito tempo era um símbolo de pessoas mau caráter, pessoas que, entre aspas, né, vagabundos que não gostavam de trabalhar, de marginais, de presidiários, tinha esse lugar. E hoje já, graças a Deus, foi desvinculado muita coisa, né? E assim, principalmente na nossa faixa etária, hoje é assim, você não tem nenhuma tatuagem? Mudou, né? Muitas coisas mudaram. E aí, esses aspectos que foram criados, quando a gente não segue a boiada, você começa a ser olhado como errado, né? Como estando fora daquela contextualização que as pessoas esperam de você. E isso é nocivo, isso é ruim, porque você acaba deixando de ser você para ser o que os outros esperam de você. E é muito estranho, porque você fala assim, eu não gostaria de estar vestido assim, eu não gostaria de estar me comportando dessa forma, eu não gostaria de estar vestindo, olhando para esse lugar, agindo dessa forma, falando desse jeito, mas eu faço por conta de imposições. Eu, graças a Deus, não sigo a boiada. Que bom, né? E aí, assim, desde a infância, né? Como deve se comportar os meninos e as meninas. Ali você já começa a ser direcionada. Então, a menina não pode falar palavrão, mas o menino pode. Tem esse lugar, né? A menina só pode vestir rosa e os meninos só podem vestir azul. E aí isso já entra numa confusão, né? Aí as pessoas já acham que a gente tá falando de política. Não tem nada a ver, eu não quero abordar política aqui. Eu tô falando sobre estereótipos e rótulos. Enquanto terapeuta, né? E Freud já abordava muito isso. Você institui, né? Mas a convivência faz você formar o estilo por ser influenciado. É o que eu falei sobre crenças limitantes, né, Ricardo? É que você pegou agora a parte. Existem crenças limitantes que são o quê? É um manual de regra interno que é criado de acordo com o que você viu no seu sistema, com as pessoas que você convive, com o núcleo, né, que você está inserido, então você acaba sendo condicionado a ser daquela forma. E quando você chega numa certa idade que você fala assim, acho que isso não me compõe, não é esse lugar que eu quero estar.
começa toda a questão do conflito. Você cria problemáticas, você cria estigmas quando você retrai as pessoas, né? Quando você começa a dizer, não, isso não é pra você, não, isso não pode. E dependendo da postura que os pais adotam, isso acaba criando, por quê? E aí é que desperta a curiosidade. Aí é que desperta, né? Então assim, eu lembro por essa parte, graças a Deus, eu tive pais que nesse lugar eles nunca me boicotaram, né? Eu nunca fui tolhida nesse lugar. Então assim, tinha vezes que eu pegava os carrinhos dos meus irmãos e brincava. E daqui a pouco eu ia para minhas bonecas. E eu já me vi muitas vezes vestindo vestidinhos azuis. E nem por isso mudou o minha condição sexual, né? Aquilo que eu me coloco a seguir. E eu via que o fato das minhas tias e outras pessoas da família colocar uma série de regras, de bloqueios, uma série de coisas, impactava os meus familiares, né? Na escola eu via as pessoas muito, hoje analisando, né? Elas não tinham liberdade de ser elas mesmas, né? Mulheres sofrem mais com esse estereótipo, total. E aí, depois a gente vem com outro tipo de rótulos, de etnias e nacionalidade. Eu prefiro a cor azul do que a cor rosa, quase nunca uso rosa. Né? Pois é, um monte de mulher que fala que já vestiu azul. Então, etnias, nacionalidades. Então, por exemplo, todo judeu é mercenário e só pensa em dinheiro e é mão de vaca e é isso, e aquilo. Rótulos. Português é burro. Principalmente na atualidade a gente tá vendo que não é tão, né, que não são eles, mas vamos lá. Árabes. Todo árabe, né, principalmente dos tempos pra cá, de uns anos pra cá, é bomba, né? Não é assim, isso é uma crença que você criou. Eu conheço muitos judeus que não são assim, conheço judeus que são pessoas que ajudam muitas pessoas. Pelo contrário, eu já tive pessoas muito próximas a mim que são judeus, né? E são extremamente assim despojados e não tem esse lugar de ficar o tempo todo pensando só em dinheiro. Conheço vários. É que eu não posso dar nomes aqui porque eu não vou expor as pessoas. É que todo árabe é terrorista e vai atirar bomba nas pessoas. Não é isso. Aí tem rótulos sobre os argentinos, tem rótulos sobre os nordestinos. Todo nordestino é preguiçoso, é burro. E a gente vê isso, né? Principalmente com um grande lugar de preconceito. Fulano é um baianinho. Olha, é horrível, né? São rótulos que nós vamos colocando nas pessoas. E eu conheço muitos e uma infinidade de pessoas preguiçosas e pessoas que não tenham uma disposição para o trabalho, vamos dizer assim, de tudo que é etnia, de tudo que é nacionalidade, de todos os locais do Brasil e do mundo. Então isso não é um rótulo, né, um lugar que tenha que ser desse jeito. Oi, Carlão! Então, e por conta desses rótulos, estereótipos, né, eu não vou entrar em política, eu tô só passando um review aqui pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Se alguém abordar política aqui, vai passar batido, porque eu não quero falar desse assunto. Guerras foram instauradas, né? Não é mesmo, Silene? Conheço português, ó, muito mais inteligente que brasileiro. Tem nada a ver com onde você nasce, com a tua nacionalidade. Isso, inclusive, para as constelações, é um lugar de exclusão, né? Para quem tá acompanhando já sabe do que eu tô falando. O que foi o nazismo? A supremacia sobre uma raça branca. Então, na cabeça do psicopata, do Hitler, o que era aquele lugar? Só os brancos, né? Eram raças puras. Então, era o tipo de pessoas que tinham, então, a liberdade de estar naquele lugar no mundo. E olha o que aconteceu, né? E eu tô falando de tudo isso pra gente já começar a entender esse lugar de julgamento, de rótulos. E a gente não pode deixar de ser nós mesmos por permissão de rótulos que foram colocados para nós. Então, assim, inclusive teve uma marca, Coca-Cola, teve uma campanha muito interessante durante o Ramadã,
que eles tiraram todos os rótulos dos refrigerantes e colocaram uma frase que eu achei muito legal, que até anotei. Rótulos são para latas e não para pessoas, né? Isso. Então, o que acontece? Tô falando de tudo isso por quê? Porque as pessoas acabam passando por uma série de traumas. Eu vou entrar em trauma já já. Que as pessoas acham, é mimimi. Não, não é mimimi, não. Eu trato disso, eu sou terapeuta e eu sei o quanto isso impacta na vida das pessoas, tá? Então, talvez se você não tem esse conhecimento, não tem essa formação e seja contrário a isso, então é porque você realmente não conhece do assunto. Então, ouve, né? O que acontece? Profissionalmente, durante muito tempo, eu achava que a gente tinha que ser... E aí, Andréia, se você estiver aí, abre bem aqui pra você entender também que faz parte, né? Você também já passou por esse processo. Logo que eu saí do mundo corporativo, que tinha um estigma e era uma espécie de doutrinação. Todo profissional de sucesso tem que vestir roupa social, tinha que tirar aquelas fotinhas assim, né? Tinha que se colocar num padrão estabelecido para então passar uma imagem de mais seriedade, de então validação, né? E aí eu falava assim, tá, mas isso me incomoda, eu detesto, né? Ter que ser do jeito que as pessoas esperam que eu seja. Muitas pessoas tentaram me colocar na vida dentro de uma caixa. Algum tempo eu fiquei. E depois que você abre a caixa, você fala, é maravilhoso estar fora dela, né? Porque você tem a liberdade de ser quem você é. E isso é maravilhoso, né, Camila? Então, o que acontece? Logo que eu saí do mundo corporativo e fui, então, me dedicar 100% às terapias e o desenvolvimento pessoal, no início, eu achava que eu tinha que ser aquela coisa toda dentro de um conforme, dentro de um lugar, de um modelo que esperavam de mim, né? Então, as fotos, os discursos, as falas, tudo era dentro dessa bolha. Tudo era colocado dentro dessa bolha. E aí eu falei assim, mas essa não sou eu. Eu não gosto de ser assim. Eu sempre tive, e as pessoas sempre me disseram isso, né? E no início pra mim isso era uma dificuldade, um desafio, melhor dizendo, mas eu comecei a aceitar. Porque as pessoas falam assim, e eu recebo mensagens assim, né? Você passa uma imagem de poder, né? De poderosa. E aí eu fui tentar entender o que é esse poder, esse poderosa. E eu fui ver assim, na realidade eu passo uma imagem de liberdade, hoje, né? Lá atrás não tinha tanto. Que é quando eu tenho a liberdade de vestir como eu quero me vestir. É claro que eu já até expliquei num vídeo, quem teve a oportunidade de ver meus stories, no consultório, quando eu vou atender, principalmente paciente, homem, presencial, algumas coisas você não faz, até porque você entende que ali pode criar uma complicação. Né? Porque a pessoa está com processos, tem uma série de recalques sexuais, a gente não vou entrar nem nessa celeuma. E a pessoa pode, então, olhar para aquilo e despertar um outro olhar, e não é o processo, não é o que eu quero. Mas, graças a Deus, a maioria, né, dos meus atendimentos eu não tenho mais esses bloqueios. As pessoas já estão muito mais livres. Mas quando envolvem homens, a gente dá aquela segurada, né? Então eu comecei a ter liberdade na minha vida e nas redes sociais de me vestir do jeito que eu acho que me convém. Então tem dia que eu gosto de estar mais social, tem dia que eu não quero, tem dia que eu gosto de usar roupas mais sexys. E esse lugar do sexy, durante muito tempo, eu ficava preocupada com os rótulos que as pessoas poderiam colocar. Castração, religião castra, né? Tem muitas pessoas castradas, então elas querem se divertir, querem se expor, querem curtir, e aí elas vão para determinadas religiões que acabam colocando elas dentro de uma caixinha. E você tem que ser assim. E todas as religiões, de alguma maneira, tentam te castrar. Todas. Não se salva nenhuma. E aí você fala assim, mas isso não sou eu. Dá um distanciamento de quem você é, de pertencimento. E quando você vai saindo desse lugar, vai ficando livre, você vai falando assim, não, eu não tenho necessidade de ser o que as pessoas esperam de mim. Eu vou ser quem eu sou, cada dia eu vou me melhorar enquanto ser humano e
vai se aproximar de mim quem tem ressonância comigo, quem acha legal o que eu falo. Quem não acha legal, quem tem julgamento sobre a imagem, pode ir embora, não há problema nenhum. Entrei no fórum de boné e o policial de boné me abordou e disse pra você tirar o boné, né? É umas coisas malucas e as pessoas vão se deixando levar por esse lugar. Adorei esse seu comentário, Carlão. É verdade. Durante muito tempo no mundo corporativo você só podia, né? Aí inventaram a sexta-feira do Casual Day. E você vê que o Casual Day deixa as pessoas muito mais à vontade. As grandes empresas, como o Google, né, e tantas outras grandes empresas, cada dia mais, estão tirando esse lugar de só se a pessoa tiver totalmente social, formal, que pode. Não tem esse papo. A pessoa, claro que você também, né, tem que ter um limite, que o ser humano, assim, ele não consegue entender o meio, ele vai, pá, de um extremo pro outro. Mas, enfim, e ele começa, então, as empresas começam, então, a perceber que não precisa disso, que a pessoa pode ir com uma camiseta e uma calça jeans. E isso não tem demérito nenhum, né? Pra você também, Eli. Então, o que acontece? A partir do momento que você começa a sair da bolha, você sente no fundo aquela música I Believe I Can Fly, e você vai se sentindo mais livre, né? Fê, sua maneira de falar apresenta muitas pessoas, apresentar para muitas pessoas, Fê, a sua maneira de falar e se apresentar para muitas pessoas intimida. Tenho ouvido isso de algumas pessoas que enviou seus conteúdos, e aí eu dou uma bela gargalhada. Então, intimida por quê? Se intimida, ela tem crenças, ela tem, obrigado pelo seu depoimento, né? Tem algo em mim que às vezes as incomodam. Uma vez uma cliente falou pra mim, olha, foi muito interessante, eu me forcei a olhar os seus conteúdos. Eu falei, você se forçou, né? No início eu não gostava de você. Outro dia eu fiz fazer uma palestra, eu sempre falo sobre isso, que a moça falou assim, eu tô aqui hoje, mas eu não gosto de você. Eu vim falar porque eu não gosto de você. Eu não gosto da sua postura. Eu tenho um monte de críticas sobre você. Assim, né? Mas eu vou assistir seu conteúdo, porque já que eu vim aqui, até aqui, né? E eu não sabia que você é a palestrante hoje, eu vim. Eu falei, fica à vontade, se quiser ir embora também tá à vontade. E eu terminei de falar, ela olhou, veio toda sem graça e falou assim, com o olho assim marejado, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque agora eu comecei a ver o que tinha em você que me incomodava. Era algo que eu precisava trabalhar em mim. Aí eu falei, nossa, que interessante. E ela falou assim, o problema não estava em você, estava em mim. Pelos meus julgamentos, pelas minhas críticas, por esse meu lugar de estereótipos que foram criados, de rótulos, né? Então a gente recebe um rótulo como profissional. A pessoa, o terapeuta tem que ser daquele jeitinho. Outro dia eu tava fazendo minha unha e a moça falou assim, eu também sou terapeuta. E eu acho um absurdo quando a terapeuta se maquia demais, quando a terapeuta usa determinadas roupas mais sexys, quando a terapeuta... Ela não deixou ela terminar de falar. Porque assim, primeiro eu falei, desliguei, já fingi que tava no celular, porque eu vi que ela já tava cheia de crenças, e eu já saí desse lugar de salvadora, eu não tô disposta a salvar ninguém, né? Eu estou disposta a contribuir com quem quer contribuição. E se eu entrasse ali, ia incomodar. E eu percebi que o fato de como eu estava vestida naquele momento foi o canal para ela dar uma cutucada, né? E claro, você percebe a inveja, eu conheço a pessoa, né? O consultório tá às moscas, e aí ela vê você tendo resultado, aquilo incomoda, né? Então no fórum está cheio de juízes com braços fechados de tatuagem. Veja, verdade. Eu conheço vários. Eu já namorei, inclusive, uma pessoa. Não vou entrar em detalhes, né? Porque às vezes ele aparece por aqui. E ele é da área judiciária e tem um monte de tatuagem. E isso não depõe. Ele já escreveu 3 livros maravilhosos. É uma coisa que... Gente, é uma coisa que não cabe mais. E esses rótulos vão colocando a gente num cárcere, né? Num lugar menor. Posto isso, eu fui entendendo o meu lugar de liberdade. Eu fui entendendo o meu lugar de ser quem eu sou. Não é?
E as mulheres acabam se inspirando e as pessoas que se oportunizam a passar pelo processo, eu vou dizendo, você não precisa ser assim. Não é porque você é médica, porque você é advogada, porque você é engenheira, porque não sei o quê, porque não sei o quê, que você tem que ser desse... Esse é o formato. Eu acho interessante que agora estão vendendo até cursos para te ensinar como você deve ser. Olha, eu passo longe, né? Porque se existe curso para te ensinar como você deve ser, é um outro curso, é uma outra forma de criar um condicionamento e um rótulo para te colocar dentro de um lugar, né? Eu já estive nesse lugar de julgamento lá atrás e eu vi que era porque eu tinha determinados padrões que tinham sido estabelecidos. E uma das pessoas, das mentoras que eu seguia, que sigo até hoje, né? Eu olhei e falei assim, gente, essa mulher é livre. Maravilhosa, um monte de seguidores. Eu falei assim, na época, quando eu comecei, eu nem tinha Instagram. Eu acho que tava só na época do Facebook e ela tinha muita inserção no YouTube. Eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, a mulher tatuada, né? Vestida com uma roupa assim, meio toda zen. E aí eu falei assim, nossa, mas essa mulher tá falando que ela é coach? Ela tá falando que ela trabalha com desenvolvimento humano, lá atrás, né? E ela tinha sido advogada, ela conta a história dela e tudo mais. Eu falei assim, nossa, mas que loucura! Não tem postura, né? Porque eu tinha visto o padrãozão que tinha sido criado. E há 7 anos atrás, se você fosse fazer uma formação de coach séria, né? O que acontece? Tinha um padrão que era estabelecido. As pessoas acham que se formos igualzinhos vão gostar da gente. Lê do engano. Pois é. Você acaba sendo... A sociedade, se você permitir, ela te coloca com um processo como se fosse da fábrica, né? Sai todo... Produção fabril. Todo mundo igual. E aí era todo mundo de terninho nos cursos. Todo mundo assim. Todo mundo dentro de uma caixinha. Então eu tinha essa visão. E aí veio essa mulher e quebrou tudo. E eu fiz alguns cursos com ela. Eu falei... Putz, oi Tati. Que liberdade. E aí você vai se soltando. Eu falei, peraí. Eu não sou da que faz essa linha meio zen, né? De me vestir meio riponga. Isso nunca me atraiu. Não tenho preconceito, mas, né? Mas eu sou desse lugar de uma coisa assim, de se vestir com mais liberdade. Gosto de roupas mais descoladas. Eu curto essa postura que eu tenho hoje. Não que não está aberta para ser mudada, né? Então, na época, eu me permiti, sempre gostei de tatuagens. Nunca deixei... nunca me permiti lá atrás fazer porque eu achava que aquilo não podia. Rótulos, estereótipos, né? Que nos encarceram. Tudo bem, já falei do lado profissional para dar tempo da gente chegar na parte traumática, né? O quanto isso traumatiza. Eu dei todo esse review para vocês entenderem onde chega no trauma. Para que vocês comecem a entender que você não precisa ser como a sua família espera, você não precisa ser como as pessoas esperam e desejam que você seja. Porque você vai passar a vida inteira se frustrando porque você sente que não está suprindo as expectativas que o outro depositou sobre você. Oi, Alexandre. Então tem que ser assim, não tem que ser nada. Tem que ser como você é. Tem que ser como você se sente bem, não é? Como você se sente à vontade de ser. E essa sou eu. E o jeito que vocês estão me vendo aqui, quem já fez cursos comigo, a Edna, a Silene, a Dora, a Helena, que já veio no presencial, a galera do presencial que está aqui, né, a Rosângela. O jeito que eu tô falando com vocês aqui, pergunta pra esse povo se eu sou diferente fora. Eu não sou. Isso aqui é igual aqui e lá fora. Isso é libertador, porque eu não preciso usar máscara. É claro que em determinados locais, por exemplo, meu programa na Rádio Boa Nova, existe ali um limite. E eu também não posso chegar e virar a Joana Dark, meter o pé na porta em todos os lugares. Então, assim, existe um limite, algumas espécies de condutas que você tenha uma liberdade de ter ali, né? Eu não posso passar. Mas ali é porque é uma empresa em que eu presto esse serviço, né, com o meu programa na rádio,
Então ali tudo bem, né? Mas eu não deixo de ser eu. O que eu faço ali na rádio? Eu só não abordo determinados assuntos, né? Não entro em determinados assuntos para não criar situações que eu sei que serão ruins naquele espaço. Tudo bem? Apesar que eu tenho muita liberdade, o nosso diretor e o gerente dessa geração atual são com cabeças assim muito abertas, são pessoas muito fora da caixa, né? E são muitos despidos de preconceito. Então você tem uma liberdade muito maior. É claro que se você está trabalhando numa empresa e tem determinadas regras ali, se você não se adequa, você tem que sair, não é a empresa que tem que mudar por você. Então assim, mas eu falo na sua vida. E se você quer ter um trabalho que você tenha liberdade de ser quem você é, então você precisa entender dessa jornada, se desconstruir, né, desfazer todos esses rótulos para você se permitir ser quem você é. Esse tema eu gosto tanto que eu acho que vou ter que fazer a segunda parte aqui. Mas a segunda parte não vai ficar gravada, normalmente eu só deixo a primeira. Bom, então para a segunda parte agora, que entrando em traumas. Quem aqui teve apelidos super pesados durante a infância e adolescência? Ou rótulos dentro de casa, na família, nos amigos mais próximos. Eu vou dar um exemplo, não vou falar o nome. Uma cliente minha, ela falou assim: Fê, eu tenho uma série de questões que eu me julgo muito. Parece que as coisas para mim não fluem, não dão certo, por uma série de questões. Um dos processos que criavam esse lugar de trauma era que ela era chamada pela família de Jamanta idiota. Olha só, Jamanta idiota. Quem assistiu a tal da novela, né? Eu não sei se as pessoas da família tinham direcionado por esse personagem, mas Jamanta quer dizer o quê? Que você é muito grandão, todo desengonçadão e idiotão, né? Basicamente isso. Então assim, não dava certo. As coisas não davam certo. E tudo isso começou no início da adolescência. Ela estava tentando tocar piano. Em dado momento, a mãe tentando ensinar, ela errou, as irmãs acertavam mais. E aí virou pra ela e falou assim: você só erra, você é uma Jamanta idiota. Aquilo ficou. E dali, hoje ela já tá com mais de 30 anos, é assim. Ela erra, mas é uma Jamanta idiota mesmo. Vai no mercado, esquece um item, mas é uma Jamanta idiota mesmo, né? São rótulos que vão colocando. Como eu já tive clientes que passaram por um processo e todas as vezes que quebrava alguma coisa ou alguma coisa não dava certo dentro de casa, aquele fato, aquele ato era chamado pelo nome da pessoa. Então, tipo, vou pegar um nome aqui porque eu não quero expor a situação. A Tatiana, mais uma Tatiana. Cada vez que quebrava alguma coisa, deu Tatiana de novo. Então isso ficou nesse lugar de incapacidade, de não dar certo. E tem gente que vai falar assim: isso é mimimi. Não, não é mimimi. Não é. Muitas pessoas tentam se fingir de cascadura, mas quando você começa a pegar uma broquinha assim, você vai furando a casca, e aí você vai adentrando essa casca, você vai percebendo que tem muita dor ali, que tem muito trauma ali, né? E muitas vezes a pessoa está tentando se proteger através dessa casca, mas ela sofre e tem uma série de processos emocionais. Isso tem de quilo, tá? E a gente tem que se despir desse processo. O outro é o batatão, né? O outro, vai falando dos apelidos que vocês, quem tiver posições de colocar, que é tão pesado, né? Julgamentos. Aquela é a piriguete da família. Aquele é o burro. Fulano não tem habilidade para determinada coisa. E você vai ficando com esse rótulo. E vai passando a vida. Não, minha mãe sempre falou que quando eu tento fazer isso não dá certo. E vai colocando esse rótulo, esse rótulo, esse rótulo o tempo todo, né? Tem um artista que ele ficou muito famoso naquela novela Malhação. E logo nos inícios lá, né? Ele foi um dos primeiros. E ele ficou, eu não sei o nome dele, esqueci.
com um rótulo no personagem de ser o cabeção. E o cabeção, né, tinha uma série de situações durante a história que diziam assim, é um cabeção, né? Realmente ele é um cabeção. E ele ficou com esse rótulo. Eu acho que ele aderiu tanto a isso, e aquele personagem tinha tanto a ver com a postura dele, que desde então ele não conseguiu mais papel em novela nenhuma, programa de televisão nenhum. Ele não conseguiu espaço em nada. É como se ele tivesse vestido esse lugar de ser o cabeção. Entende o que eu quero dizer, gente? Aprofundado? Eu sofri na escola com a professora que falava do meu cabelo crespo e cheio. Hoje, porém, eu amo, porque está na moda, mas foi desafiador o meu cabelo crespo. Sérgio Randolph, é esse mesmo. Sérgio, é. E aí, assim, teve uma cliente, eu espero que vocês não riam, porque eu não acho graça nenhuma disso. Ela tinha um seio muito grande, na adolescência já, e em casa, né, em casa, e também na escola, ela ficou com o apelido de Maria Tetão. É pesado, eu não vejo graça. Tem gente que, eu não vejo a menor graça nisso. E aí, ela ficou com esse bloqueio. E durante várias coisas emocionais dela, que ela foi passando pela vida, quando ela chegou pra mim, já uma senhora de quase 60 anos, e ela falou assim, olha, eu tenho desejos, eu tenho vontades sexuais, mas eu não consigo expor. Eu tenho muito problema, né? E assim, com vestuário, ela sempre ficava assim, ela falava com você, ela fazia assim, era o tempo todo assim, ela não deixava nem o marido, né, tocar na parte dos seios dela, justamente porque ficou com esse rótulo, né? Então, são vários rótulos que são colocados, são vários estigmas pejorativos que são colocados. E a gente vai levando numa brincadeira, vai achando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem na imensa, esmagadora maioria das vezes. Se fere o outro, se o outro fica triste, se faz mal pro outro, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se a pessoa se sente de uma maneira inferiorizada por aquilo que você está falando, não tá tudo bem. Vocês concordam com isso? Essa questão de falar assim, nós somos uma geração mimimi. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós estamos numa geração em que estamos começando a rever valores e ampliando o nosso entendimento sobre o respeito. Certo? Porque antes, na minha infância, você podia chamar o negro aliás, eu aprendi que não é negro, é preto. Os próprios pretos me ensinaram que negro tem uma conotação muito negativa, pejorativa. Eu aprendi com eles, tá? E preto é o correto. Então, os próprios pretos, na fase que eu estudava, né, e lá pra trás, eles era assim, tinha uma liberdade. As pessoas chamavam eles de tudo que era nome e tratavam aquilo com tudo que era desprezo. E o pessoal falava assim, não, tá tudo bem, né? Não tinha problema na época. Para nós, que não vivenciamos a mesma coisa. Mas para eles tem sim, né? Como a Carla falou que teve um preconceito em relação ao cabelo. E eu lembro na escola que tinha uma menina que ela tinha um cabelo muito crespo e o pessoal brincava de esconder coisas na cabeça dela. Tá pesado minha mochila aqui, deixa eu colocar o lápis aqui na sua cabeça que você carrega pra mim. Né? Nossa, eu concordo muito. Tem um ranço de pessoas que... É verdade. Somos geração mimimi. Não é mimimi. Pelo fato de me acharem mandona, hoje deixo de falar com medo de invadir a vida deles. Então, claro que a gente tem que fazer, né, Silene, ajustes. Por exemplo, se a gente percebe que a gente tem um comportamento, ser liberto, liberdade não quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero sem me preocupar também com o outro, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que ir desconstruindo. Eu já fui muito mandona e muito autoritária. Já fui muito isso, né? E é uma coisa que eu venho fazendo um detox de vida. E vou olhando para esse lugar. E aí eu percebi que a minha postura, muitas vezes, estava fazendo com que as outras pessoas se diminuíssem, se sentissem menor próximas de mim. Que a minha postura, muitas vezes, principalmente na família e com pessoas mais próximas, dos meus relacionamentos,
eu tava, durante muito tempo eu percebi que eu tava deixando as pessoas dentro de uma caixa. E eu que tava querendo sair dela. Porque eu queria liderar e direcionar tudo. Então é algo que a gente precisa desconstruir, né? Precisamos nos colocar no lugar dos outros. Perfeito. Não é bom para o outro, também não é bom para mim, né? Eu preciso fazer um detox, então faça. Faça, né, Ale? Aliás, eu não sei porque você não entrou no projeto Meu Caderno. Gratuito, né? Não sei por que você não entrou ainda, mas tudo bem. Então, assim, a partir do momento que a gente tem esses rótulos, então você abandona. Claro que tem determinadas formas que as pessoas falam que é pejorativa e existe também um lugar de percepção, que a gente também tem que ter esse olhar. Percebe que é uma linha muito tênue? A gente também tem que dosar. Será que a gente também não se posiciona de uma maneira que o outro se sinta, então, cerceado por nós? Onde está o caminho do equilíbrio? É você ajustar isso, não deixar de falar, não deixar de expor a sua opinião, não deixar de se posicionar, mas sem querer com que esse posicionamento que você tenha seja adotado pelas outras pessoas, do jeito que você espera. Percebe? Fê, é muito bom ouvir, estava com saudades, que bom. Que bom, né? Fico feliz com isso. Eu também tenho saudade de toda aquela turma. Então, assim, eu vou olhando para esse lugar. Então, assim, eu tô expondo aqui meu conteúdo, teve gente que entrou, viu que não tinha nada a ver para elas, não compõe, ok, tchau, né? Teve gente que tá aqui até agora e tá ouvindo e continua me seguindo e participa dos cursos e participa das coisas que eu faço, porque de alguma forma faz ressonância com elas, né? Então, assim, o fato de você ser verdadeiro tem um limite de ser verdadeiro e de ser agressivo, né? Então você precisa dosar. Tem um lugar também do outro de muito melindre. Percebe que a gente precisa ampliar muito, cada vez mais a nossa visão, para não ir nem para um extremo de pisar em ovos para tudo que for falar, né? E também não ir para o outro extremo de agora eu vou vomitar tudo, eu vou falar tudo o que eu quero, e o outro que se lasque aceite o que eu tô falando. Então, e é maravilhoso isso, porque essa geração nós estamos construindo uma nova jornada. E estamos construindo por quê? Porque viemos de um histórico de muita dor. Dor que eu falo, dor emocional, de muitas guerras, de muitos separativismos, exclusões. E aí a gente vai então percebendo que eu preciso cada vez mais me conhecer, me entender, para ter um lugar de ajuste e de equilíbrio em tudo isso. Então hoje eu começo então a seguir determinadas pessoas, buscar determinados conteúdos que vão então me ampliando cada vez mais. Onde eu posso passar o meu conceito, posso passar a minha postura sem necessariamente ser agressivo, né? Por isso que uma das pessoas que eu até coloquei nos meus stories aqui, que eu admiro demais, é a Gabriela Prioli. Ela desconstrói todo aquele estereótipo. Porque ela parece, né? Quando você chega e olha logo de cara, você fala assim, parece uma Barbie. É muito novinha. Os rótulos que ela já ouviu, né? Parece uma Barbie. É muito novinha. Não tem conhecimento suficiente. Nossa, mas ela é mestre em direito. E como que ela põe tanto brinco, tanto balacutaco, tanto enfeite? E como que ela tira fotos, de repente, de moletom, de calça jeans e toda despojada? E como que ela é amiga da Anitta? Percebe? Eu olhei para aquilo e falei, nossa... Eu adoro encontrar pessoas que se posicionam no lugar do mundo. Ela é comentarista da CNN, ela é mestre em direito criminal, dá aula na faculdade, né? Ela tem muito conhecimento e ela passa esse conhecimento, ela se posiciona, inclusive sugiro vocês a conhecer, mesmo que vocês não curtam muito o assunto, mas para vocês entenderem o que eu quero direcionar, assim, direcionar não, contribuir, né? Que ela coloca a postura dela, a linha de pensamento dela, sem ser agressiva, sem perder o equilíbrio e num lugar de, olha, tudo bem se você não concorda com isso, mas esse aqui é o meu posicionamento. É uma escola, né? E você vê pessoas que estão começando a atrair para esse lugar. Quando eu comecei a fazer palestra, as pessoas me olhavam e falavam assim, a primeira casa que eu fui fazer palestra falou assim, mas
Você que é Fernanda? É, né? Quase que eu falei, até que eu me lembre, sou, né? Mas você não é muito jovem para falar desse assunto? Porque esse assunto tem tempo cronológico? Então, determinados assuntos eu tenho que ter a partir de tal idade. E determinado assunto eu tenho que ter a partir de tal idade. Como isso, né? Nossa, ela é maravilhosa. Então, assim, aí eu falo, peraí, não tem que ter, não tem que ser. Quantos de nós já aprendemos com pessoas muito mais jovens do que nós? Né? Quanta sabedoria tem nas pessoas mais velhas? Então a gente precisa tirar de cada lugar a oportunidade do entendimento, as sabedorias todas. E aí a gente não fica numa caixa. Ai, que maravilhoso, eu posso buscar conteúdo dos mais jovens, eu posso dos mais velhos, e aí com tudo isso eu construo o que eu penso. E também não construo e fica edificado, né? Plantado, que não pode ser alterado, não pode ser mudado. Pode, né? Então eu tô falando de tudo isso pra gente entrar num lugar de liberdade, entrar num lugar de respeito, né? Marcelo Livramento entrou, eita, esse nome tá bom aqui, hein? As pessoas têm uma visão de mim, ser humano fechado, carrancuda, depois vem o docinho que eu sou. Docinho de Giló. Então, são rótulos, né? Que você vai colocando ali, ó. Quando você vê uma loira, presta atenção, vou fazer um desafio com vocês. Olha como nós somos preconceituosos. Se você vê uma loira sarada, com uma roupa sexy, perto de uma Maserati, o que você pensa sobre ela logo de cara quando você olha? Ó, se você vê uma loira numa Maserati, toda sarada, com uma roupa um pouco mais sexy, o que você pensa sobre ela logo de cara? O que as pessoas também irão pensar? Tá casada com alguém que é rico, é GP, né, garota de programa, ela tá com algum jogador de futebol, né? Não pode, ninguém para abrir a possibilidade, né? Maserati é um carrão importado, caro pra caramba. A possibilidade que ela pode ser uma empreendedora, alguém que cuidou das suas questões. Maserati é um carro importado, gente. Para a possibilidade que ela pode ser uma empreendedora de sucesso, que ela conseguiu o espaço dela, que ela conseguiu ter sucesso financeiro. É porque algumas pessoas com esse estereótipo estão nesse lugar. A gente coloca todo mundo numa bolha e todo mundo tem que ser igual, já vai julgando, exatamente. E aí se você passa então a julgar as pessoas, eu falo assim, uma frase que eu levo pra vida, né? Eu inclusive já fiz até um post sobre isso. O julgamento nos afasta da verdade, do outro e de nós mesmos. Percebe? Olha como é expansiva essa frase, ó. O julgamento nos afasta da verdade, do outro e de nós mesmos. Quanto mais a gente sai dessa caixa do julgamento, mais a gente se dispõe a conhecer a pessoa, a permitir que ela seja quem ela é, e você vai aprendendo a conviver e saboreando dessas diferenças. Fê, faz uma outra live da lei do reforço. Eu tô por votação, viu? Vamos terminar aqui esse assunto. Então, o que acontece? Quando a gente se dispõe a ser que nós somos, vai ficando livre. Por exemplo, as pessoas vão ser terapeuta, e aí você faz programa na Rádio Boa Nova, mas você também é meio blogueira, porque eu vejo você anunciando um monte de coisa. Como que é isso? As pessoas não entram na cabeça. Se eu sou terapeuta, eu tenho que ser só terapeuta. Se eu sou palestrante, eu tenho que ser só palestrante, né? Se eu tenho programa de TV e rádio, então eu tenho que ser só comunicadora. Eu tenho que ser só o que as pessoas esperam. Nunca podemos julgar o mal por mal, o bem só por bem. Todos temos defeitos e qualidades. Todos temos habilidades e competências, né? Eu não gosto dessa palavra defeito, viu, Marcelo? Eu não falo defeito. Parece que a gente tá errado, né? Assim, eu gosto de falar assim, pontos a desenvolver.
Como se não pudesse ser várias coisas, né? Não, exatamente, não pode. Né? Como já teve uma hater que falou assim, como? Você postou no seu feed que uma foto de biquíni. E eu tava de férias, na praia. E daí? Por que o meu corpo agride tanto? Porque o fato de eu ser terapeuta, eu não posso expor o meu corpo. O que tem a ver? Então, você percebe que a pessoa, Freud explica, né? Quando você vai ampliar, tem questões mal resolvidas aí. Passo por isso também, o povo acha que eu sou apenas dentista. Pois é, né, André? Por isso que eu falei, você tá aí, fica comigo, que você já passou por isso. Então, a André tem que ser só dentista, ela não pode ser sexy, ela não pode ser uma mulher que de repente curte outras coisas, e ela não pode propor dentro do trabalho, daquilo que compõe, né, as questões dela, outros conhecimentos, ela não pode... Não, quem te disse que não pode? Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela é dentista, ela também pode, de repente, se associar a uma marca que envolva beleza. Claro que pode, né? E ela não pode, de repente, empreender com outro produto e associar as duas coisas? Claro que pode. Quando as pessoas vão participar dos meus processos, né? Que a minha empresa chama Descubra o Seu Caminho, e aí você vai ajudar as pessoas, vai contribuir para as pessoas encontrarem o seu propósito de vida. E quando você vai contribuir com isso, a pessoa ela quer chegar em um lugar. É interessante isso, né? Mas então eu quero ser isso aqui, eu quero ser só, então não é só isso. Mas pode ser outras coisas também, ao mesmo tempo. Eu nunca liguei para o que a pessoa faz fora do trabalho. Gente chata, hein? Pois é. Muito bem. Olha, adorei essa frase. Não pode ser mulher, amante, profissional. Não, não pode. Você tem que ser assexuada. Você não pode mostrar nada. E que não pode? Eu vou brigar em relação a isso até o fim da minha vida. Eu não vou ser o que as pessoas esperam de mim. Nem que para isso o preço seja assim, nossa, vai perder seguidores. E daí? Seguidor não paga boleto, né? E daí? Vai se aproximar, vai entrar quem realmente tem a ver com o meu processo. Agora eu vou ter que me desconstruir, eu vou ter que criar um personagem de maior aceitabilidade para então conseguir agradar um grupo. E aí, muitas pessoas que estão sendo como é que eu posso, encarceradas nesse lugar, tá aí, ó. Se você for olhar, eu vou falar um pouco da minha área, né? Quando você pega sites de terapeutas, né, conteúdos de terapeutas, você vê que é tudo igual a maioria. Todas falam praticamente do mesmo jeito, tem o mesmo modelão de ser, é tudo igual, porque elas estão ali dentro de uma coisa que é permitido, né? Que tem que ser assim. Eu sabia que esse assunto ia dar pano pra manga, falta 1 minuto e 40 segundos. Vocês querem que a gente continue com a segunda parte? Conta aí. Que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os traumas. E eu vou falar pra você o que você... qual que é o melhor lugar pra você começar a não ser norteado ou norteada sobre aquilo que você ouviu sobre você. Sobre aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Vocês querem? Então eu vou ter toda essa turma na outra parte? Eu quero muito. Ele, né, é ótimo. Uma galera que quer. A turma da libertação. Temos até o Marcelo Livramento aqui com a gente, né? Eu já vim nesse mundo com o corpo totalmente fora dos padrões, justamente para não julgar ninguém. Beleza, bom, eu vou salvar essa parte, tá? E assim, às vezes dá alguns segundos, aguenta a mão aí, que a hora que abrir a segunda parte vocês vêm comigo. Vambora.